Oi, meus amores. Agora nós vamos para a nossa aula de história, tá? Então, nós vamos abrir o nosso livro de história, tá? Vamos abrir o livro de história na página 73. Nós vamos continuar falando sobre moradias nesse capítulo, né? Nós falamos no capítulo anterior sobre os tipos de moradias, quais são elas, não é isso? Então, e agora, nesse capítulo, que é o capítulo 11, nós vamos falar sobre casas têm história, né? Como assim casa tem história? A história daquela casa, da construção, por que ela foi feita. Tem alguns lugares que foram construídos e que contam realmente uma história. Então a tia vai falar um pouquinho aqui sobre isso e depois, nas atividades, vocês vão falar sobre a família de vocês, a história da casa, da família. Se alguma pessoa mais idosa da família de vocês tem uma história para contar da casa, da moradia, tá certo? Então, livro na página 73, Casas têm História. E a tia vai começar a leitura com vocês. No início dos anos 1900, muitas indústrias estavam começando a se instalar aqui no Brasil, né? Começando a funcionar. Para facilitar a ida dos trabalhadores até as fábricas, foi criada a primeira vila operária, tá? Na cidade de São Paulo. A Vila Maria Zélia. Ela foi inaugurada em 1917, tá? Então, vocês observem que levou 17 anos, né? Porque foi no início de 1900 e ficou pronta em 1917. Uma vila operária. Essa vila operária era uma construção de casas, tá? Que servia de abrigo para os trabalhadores de uma indústria têxtil, de tecido. Têxtil é uma indústria que fazia tecido, tá? Então, eles criaram essa vila, eles construíram essa vila para facilitar a vida dos trabalhadores dessa empresa. Ela possuía 221 residências. Tinha igrejas, escolas, consultórios para atender as pessoas que precisassem tivessem doentes, né? E o comércio, um açougue, farmácia, entre outras coisas, também para facilitar a vida dessas pessoas. Então, elas não precisavam mais se deslocar para longe para voltar para o trabalho. Elas podiam morar nesse lugar, tá? E ali elas tinham toda a assistência, tanto assistência médica, né? Quanto de necessidades do dia a dia, necessidades básicas de alimentação, de remédios, né? Muito bem. E aí eu tenho duas fotos. Uma foto que foi tirada em 1918, tá? Eram as casas, as pessoas, tá vendo? Olha lá. Lá na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E embaixo, a foto embaixo, é a vista das casas lá na Vila Maria Zélia, só que em 2018. Então, vocês observem ó, que tem uma diferença bem grande, tá vendo? Algumas construções que tinham aqui não existem mais aqui, né? Muitas coisas mudaram no decorrer do tempo. Então, contou-se uma história dessa época e como ficou, tá? Bom, atualmente, nos tempos atuais, poucas casas ainda se mantêm como eram lá no passado. A grande maioria delas já mudou bastante e os moradores não são mais os trabalhadores da indústria, tá? Então não é mais aquela coisa assim, só quem mora ali são as pessoas que trabalham na indústria. Não é mais assim. Mudou muito, certo? Muito bem. Então vamos para a próxima folhinha, página 74. Na página 74 eu tenho atividades. Número 1. Em sua opinião, é importante preservar construções
como as da Vila Maria Zélia? Por quê? Converse com os colegas, com o professor, depois leia um trecho do depoimento de Dona Regina. Dona Regina é uma senhora que mora na Vila Maria Zélia desde que ela era bebê. Então ela nasceu nesse lugar e ela continuou morando lá. E aí ela fala: a gente ia fazer piquenique na beira do rio, às vezes no domingo. Então pegava um lanche, uma fruta e uma garrafa de guaraná e reunia aqui na beira do rio uma turminha, umas 4 ou 5, e a gente ficava brincando, comendo e etc. Então, ela relatou o que ela fazia nesse lugar quando ela ainda era uma jovem, uma criança, né? Faziam piquenique, brincavam, conversavam à beira do rio. Bom, lendo o depoimento, é possível imaginar como era a vila na infância da Dona Regina? Quando a gente leu esse trechinho aí, né, de um depoimento da Dona Regina falando, a gente consegue imaginar, né? Imaginar é quando a gente fecha os nossos olhinhos assim e a gente pensa: ai, deviam ter muitas casinhas espalhadas, as crianças brincavam no espaço livre, podiam ir para o piquenique. Você imagina, né? Você consegue imaginar mais ou menos como era o ambiente. Então a resposta aí é sim. Nós conseguimos imaginar sim, tá? Número 2. No lugar onde você mora, há alguma construção antiga? E aí uma resposta pessoal. Se onde você mora tem construção antiga, você vai colocar sim. E vai dizer qual é. Se não tem, vai simplesmente colocar não, tá? Número 3. Sua casa também tem uma história. Faça as perguntas a seguir a uma pessoa mais velha da sua família que more com você e registre as respostas. Então aí, ó, na página 74 e na página 75, tem as perguntas A, B, C. Essas 3 perguntas vocês vão fazer para uma pessoa da sua família, tá? E ela vai responder e vocês vão anotar aí, vão escrever. Tá dizendo que vocês deveriam contar essa história para o professor, para os amiguinhos da sala. Como vocês sabem, nós não podemos fazer isso ainda, tá? A gente não sabe ainda quando nós vamos voltar, como vai ser, mas a tarefa vai ficar feita, tá bom? Dependendo do que aconteça, caso a gente volte, né? A gente vai poder ter a atividade e tirar um dia, meus amores, para a gente fazer todas essas tarefinhas que tinha que falar com os amigos, conversar. Nós vamos fazer isso, tá bom? Então, vocês vão fazer com a pessoa aí que vai ajudar vocês e vai ficar feito, tá? No número 4, continua essa mesma atividade, só que agora é assim: entreviste um dos seus avós, ou o vovô ou a vovó, ou se não for o vovô e a vovó, uma pessoa da família que seja bem antiga para poder contar essas coisas para vocês. Para descobrir como era a casa onde moravam na época em que eles eram crianças e como é nos dias de hoje, né? Faça essas perguntas, vocês vão fazer essas perguntas e vão escrever aí também dessa maneira, tá? Como era a casa em que você morava, o espaço, o número de cômodos, como eram os móveis, o tamanho dos móveis, tá? Quando era criança, quando essa pessoa era criança. Você mora na mesma casa até hoje? Caso more, que mudanças foram feitas nessa casa? E aí a pessoa vai responder e vocês vão escrever. E aí continua na página 76. Como era a maioria das casas na época em que você era criança? E aí a pessoa vai te responder. Em sua opinião, o que mudou em seu jeito de morar? E aí a pessoa vai responder também. Quem vai responder essas perguntas é a pessoa que você vai estar entrevistando, tá bom? Muito bem. Aí no número 5 eu tenho uma coisa muito importante.
A moradia é uma necessidade básica. O que é uma necessidade básica? Você precisa ter um lugar para morar. Lembra que eu falei para vocês que mesmo as pessoas que moram em lugares super precários, que não têm condição nenhuma de moradia, elas preferem morar ali do que morar na rua, né? Não ter proteção, proteção do frio, proteção do calor, né? O calor humano das pessoas na nossa casa. Então, necessidade básica é isso, você tem que ter um lugar para morar. Por isso é considerada um direito. Todas as pessoas têm direito à moradia, mas infelizmente não é assim que funciona, tá? Observe as fotografias a seguir. E aí eu tenho, na página 76, eu tenho moradias precárias em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, tirada em 2018. Então vocês observem que são barraquinhos mesmo, tá vendo? Casas precárias, né? Que correm risco de qualquer coisa, uma chuva muito forte, vai desabar, tá? Mas mesmo assim, as pessoas precisam, né? Lembra da necessidade básica? Moradias. Na página 77, nós também temos uma situação bem precária aí, ó. São moradias precárias às margens da rodovia que liga os estados de Rondônia a do Acre. E também é uma foto recente, é uma foto de 2017, né? 2017, 3 anos atrás. Então, isso daí é uma rodovia. Aí passam carros, ônibus, caminhões e as pessoas moram dessa maneira, ó. Então, assim, também uma situação precária. Ninguém deveria morar dessa maneira, certo? E embaixo eu tenho uma imagem ainda pior, né? Porque são pessoas, uma pessoa, desculpa, em situação de rua, dormindo em frente à igreja de São Gonçalo, no porto de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. E é uma foto tirada em 2018, há 2 anos atrás. Então, essa pessoa aqui, nem moradia ela tem. Ela dorme aqui, porque com certeza aqui deve ter um teleirinho, uma marquise, e aí ela dorme aqui para se proteger da chuva, do frio, mas ela não tem lugar para morar, certo? Bom, reflita sobre as situações que as fotografias retratam e responda. Olha lá. O direito dessas pessoas está sendo respeitado? Quando o livro fala lá, ó, que a moradia é uma necessidade básica e é um direito. Essas pessoas que vivem em situações precárias, em barracos, no morro, com risco de desabamento, ou na rua, embaixo de marquises, essas pessoas, elas estão tendo o direito delas de ter uma moradia digna, um lugar limpo e seguro? Sim ou não? Não estão tendo, né? Infelizmente, como a tia explicou para vocês, né? Nem todas as pessoas, elas têm esse direito. Elas não trabalham, elas não têm condição financeira, tá? Então, é uma desigualdade. Desigualdade é quando as coisas não são iguais ou parecidas, né? Existem pessoas muito ricas, existem pessoas muito pobres, existem pessoas sem nada, como essa pessoa que está dormindo aí na porta da igreja. Essa pessoa não tem nada, ela tem o que ela tá aqui com ela. Ó, um cobertor, algumas coisas aqui é o que ela tem, tá? E aí, número 6. Em sua opinião, de que forma pode ser resolvido o problema da falta de moradia? Para responder a essa questão, forme dupla com um colega. Nós não vamos poder fazer isso, tá? Mas assim, o que vocês podem fazer é conversar aí com a mamãe, com o papai, que são pessoas adultas, né? E elas vão explicar para vocês vão conversar, ter um diálogo, né? Sobre essa situação, que realmente é uma situação ruim, que acontece no nosso país, que acontece em outros lugares também, infelizmente, nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com todas as coisas que nós temos, nós ainda vemos pessoas na rua, né? Pessoas morando em barracos improvisados, feitos de qualquer maneira, mas que elas precisam porque ali é o abrigo delas,
né? Como é o nosso abrigo, a nossa casa, né? Nossa caminha quentinha, lençóis limpos, né? A mamãe com todo cuidado de limpeza, de higiene, cuidados com vocês. Quando a mamãe tá aí ao lado de vocês, né? Porque, como a tia Cláudia, a mamãe também deve ter que fazer comida, lavar roupa, cuidar da casa, né? Todos os afazeres de que uma casa precisa. E mesmo assim a mamãe tá aí do seu lado, né? Com todo carinho. Se não for a mamãe, é o papai, que de repente está trabalhando ainda em casa por causa da pandemia, mas ele tá aí com vocês. Então isso é muito importante, tá bom? Então nossa aulinha de história terminou por aqui e a tia Cláudia volta amanhã, tá bom? Beijo!